Meu amigo médico, me conta uma coisa. Você já atendeu aquele paciente pediátrico com sintomas de sinusite, prescreveu o antibiótico e mesmo assim ele voltou pior, com febre alta, prostração e secreção purulenta? Pois é, esse é o tipo de situação em que o raciocínio clínico precisa ir além do protocolo. Saber quando ajustar o esquema antibiótico, reconhecer resistência bacteriana e escolher o beta-lactâmico certo pode definir o desfecho do caso. Eu sou o Dr. Kaique Acácio, pediatra e fundador da maior empresa de educação médica voltada para a pediatria do Brasil. E o trecho que vou liberar agora faz parte das aulas da pós-intervenção emergencial pediátrica e neonatal, a PIEPEN, um programa criado para formar médicos que sabem agir com segurança e precisão diante dos casos mais desafiadores. Se você quer continuar recebendo um conteúdo diferente de tudo que você já viu na medicina, curte o vídeo, se inscreve no canal e acompanha os próximos casos reais que a gente vai trazer por aqui. Aí vamos para o caso clínico, né? SNO, 7 anos, Jéssica já viu esse caso, mesmo que eu usei na faculdade, fiquei com preguiça de mudar. Chega na UPA com queixa de obstrução nasal há 12 dias. Acompanhada por espirros, coriza inicialmente esverdeada e tosse. Lá no 5º dia, o guri dá uma melhorada. E no 8º, ele passou a apresentar febre a cada 8 horas, com redução de intervalo nos últimos 2 dias. 4 a 5 horas, a febre do cara voltava. Houve aparecimento de cefaleia frontal e a secreção nasal, que era esverdeada, agora é purulenta. Ele ainda está com mau hálito, halitose e hiposmia. A história pregressa é de muitos quadros iguais desde os 4 anos de idade. Usou amoxicilina, azitromicina e a mãe fala aquele clássico. Doutora Fabiola Santiago, doutora Lígia Rita, o menino está sempre gripado. Parece que está sempre gripado, nunca cura a gripe do menino. E a anamnese vai revelar que o menino dorme mal, uma escala de Epworth ruim, sonolência diurna excessiva, ele ronca, respira pela boca, baba constantemente no travesseiro, coça o nariz, coça o olho, coça a garganta, espirro em salvas, ou seja, é aquele moleque que se acorda de manhã e dá 65 espirros, um atrás do outro, tipo eu, e congestão nasal frequente. Aí, na hora de examinar o cidadão, você vê um menino febril, um pouquinho taquicárdico, roncos à ausculta. Lembra que ronco na ausculta é secreção na via aérea. Ele tem uma frequência respiratória legal, ele está saturando bem, no abdômen não tem nada. O COONG aqui, turma, é o exame da cabeça, olhos, ouvidos, nariz e garganta. Olha como é que está aqui, ó. Quem se identifica na letra A, um facial twitching, aquele menino para sempre assim, ó, se coçando assim. Ele tem cianose infraorbitária na letra B. Na letra C, ele tem esses 2 risquinhos longos embaixo dos olhos, que a gente chama de dupla prega de Danny Morgan. O menino faz isso aqui, ó, que a gente chama de saudação do alérgico, o que causa a letra E. Esse sulco, esse risquinho vermelho aqui, ó, que a gente chama de sulco nasal transversal. O menino respira com a boca aberta e aqui na letra G ele tem um corneto medial hipertrófico, um corneto medial hipertrófico e pálido com a secreção brutal. Todo mundo já viu isso daqui. Ele tem uma gota pós-nasal muito purulenta. Eu sei que você fez o diagnóstico de sinusite bacteriana aguda. Eu só espero que você lembre disso daqui, que o diagnóstico é clínico. Persistência de sintomas que não vão embora por mais de 10 dias e sem sinal de evidência melhora. Ou sinal da apresentação aguda, febre alta por pelo menos 2 a 3 dias, acima de 39, 39,2, com secreção muito purulenta. Ou, o que é mais comum, galera, é o sinal do duplo adoecimento. O menino está bem, que é o caso do nosso quadro do nosso caso, 4, 5, 6 dias, dá uma piorada, dá uma melhorada, perdão, e o menino piora. Esse sinal do duplo adoecimento é muito, muito típico de sinusite. E você sabe que o bicho mais comum de dar sinusite é o nosso querido, amado, idolatrado pneumococo, seguido por hemófilo e monaxela. O que você também sabe é que
Quem te vender um curso de raio-x e tiver uma aula de raio-x de seio paranasal para tratar sinusite, está te vendendo picaretagem. Porque não existe indicação. Mas Henrique, nada. O valor preditivo positivo, ou seja, a chance de um raio-x alterado indicar sinusite bacteriana aguda, e o valor preditivo negativo, a chance do exame normal descartar sinusite bacteriana aguda, é péssimo, é horroroso. Então, mas a mãe nada. Para de ficar irradiando menina à toa e vai resolver sua vida de maneira mais simples. E aí, o que a gente tem para tratar? Inclusive, o curso está quase saindo de raio-x, né, Henrique? Que eu prometi para eles eu dar de presente para a galera aí da pós. Ah, é? Que maravilha, hein? O cara que fez o curso de raio-x é um cara bem legal e bonito e humilde. Só tá meio velho, mas é gente boa. Mas é igual vinho, né, cara? Velho e amargo, cada vez melhor. Vamos lá. Cara, o tratamento da sinusite bacteriana, ele é baseado em antibiótico. Nem todo menino vai precisar. A Mariana Bastos Gomes levantou a mão. Mariana, pode falar, querida. O Henrique, deixa eu te perguntar. Eu atendi uma criança e aí foi justamente isso aí que você falou. Aí a mãe me mandou mensagem, falou que conseguiu meu telefone e que fez um raio-x, fez a parte por força própria e aí que deu velamento das células eticoidais, que ela pesquisou que tinha dado sinusite no exame dela, que eu não ia passar o antibiótico para a criança. Qual que é a idade da criança, Mariana? Deixa eu ver se eu lembro. Se eu ver, calma aí, deixa eu olhar. Acho que eu saí com o papel os exames dela. Ela é pequenininha. Com 2 palitos de meleca, ela enche. Eu não lembro aqui de cabeça, não achei, não. Mas quando eu fiz o exame físico dela, não tinha, né? Não tinha. E mesmo que tivesse, o diagnóstico seria clínico, né? Não precisaria. Aí ela foi lá, fez particular e também mandou mensagem, queria saber se não ia passar o antibiótico e tinha dado positivo para influenza. Tinha dado positivo para influenza. Aí você matou o diagnóstico. Ela matou o diagnóstico, né? Aliás, nos últimos 10 dias, quase tudo é positivo para influenza. Meu pai positivou hoje. Para tomar tudo que é coroa. Então, obrigado, Mariana. Quando a gente está falando de sinusite, a gente está falando de uma doença cujo creme de la creme para o tratamento é beta-lactâmico. Então, vamos começar falando de beta-lactâmico. Esse grupalho, esse grupão de antimicrobiano que tem como característica bioquímica comum a presença de um anel beta-lactâmico. Anel beta-lactâmico esse que é alvo dos bichos, é alvo do pneumo, é alvo é ótimo, alvo do estáfilo, alvo da moraxela, alvo de um monte de coisa. Então, esse grupão de antibiótico a gente divide em 4 subclasses: as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos e os monobactâmicos. De saída, eu já te dou uma informação da pós de pediatria que eu vou falar lá na aula de alergia. Cara, quem tem alergia à penicilina tem uma chance muito razoavelmente boa de também ter alergia à cefalosporina. Então, essa história, meu filho, que é alérgico à cefalosporina, a moxicilina, você pode passar ceftriaxona? Não posso, fofinha, porque sou primo de 2º grau. Então, tem jeito de ter a mesma reação. Qual que é o antibiótico de escolha? Eu, Henrique, quando o menino precisa de um beta-lactâmico e é alérgico, eu uso levofloxacina. Normalmente é uma opção muito melhor do que usar azitromicina, por conta de resistência. Simples assim. Vamos continuar aqui, então. Nos beta-lactâmicos, vamos falar de penicilina. A penicilina, ela tem um fato histórico aí, eu sempre gosto de citar um pouquinho de história. O povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, assim, é importante conhecer
ele foi descoberto em 1928, meio que foi um acidente meio premeditado pelo Alexander Fleming, e percebeu-se que inibia o crescimento de estafilococo. Todos os beta-lactâmicos são bactericidas. Eles vão inibir a síntese da parede celular do bicho e, por consequência, vão fazer com que o bicho se espalhe. Então, são bactericidas. A gente vai dividir em 3 grandes classes. As penicilinas naturais, a benzatina, que aí eu já botei para você o que ela faz, tá? Fica ligado. Evidentemente que o slide vai estar liberado para vocês. Então, ela tem muita ação contra Streptopiógenes, Streptococcus pyogenes, beta-hemolítico do grupo A de Rebecca Lansfield, incluindo a profilaxia de febre reumática. É muito ativo contra sífilis. Inclusive, houve um problema ali, há uns anos atrás, vocês Kaique vai lembrar, que sumiu o bezetacil, cara. Sumiu, o troço ficou feio. Começou a pipocar muita sífilis neonatal, porque as mães que já não tinham vontade de fazer, acabaram fazendo menos. Menino, eu tive uns 3, 4 meninos em uns 2 ou 3 anos que descompensaram miocardiopatia reumática, e fizeram pneumonia, foi uma confusão. Depois isso se normalizou. A procaína, que é um antibiótico lá dos anos 80, quando o Kaique estava na faculdade, e a penicilina cristalina. A penicilina cristalina é uma excelente, também te amo, uma excelente opção para tratamento da pneumonia pneumocócica no menino internado, porque ela tem muito boa ação contra pneumonia, contra o pneumococo na pneumonia comunitária. É boa para meningite por meningo pneumo. E a gente, às vezes, o menino interna, ceftriaxona. Aí o menino, ceftriaxona. Aí o menino espirrou, ceftriaxona. Como se ceftriaxona fosse febre, fosse sinônimo de deficiência congênita de ceftriaxona. Eu vou falar mal de ceftriaxona e de azitromicina enquanto eu tiver espaço. Por quê? Cara, a ceftriaxona é um antibiótico espetacular. Ceftriaxona é fodona. Ela resolve muita coisa, só que é crescente. Vocês conhecem o CIREVA, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Microbiológica? Cara, já tem um monte de meningococo, 70% de meningococo resistente à ceftriaxona. E aí nós vamos começar a tratar com vanco. E quando acabar a vanco, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pular do prédio aqui, tia. Então, tá? Eu amo ceftriaxona. Ceftriaxona é igual terno. Sabe o vestido bonito? Você não usa para ir na padaria. Você usa para ir na festa. Você usa para ir num lugar que você é muito necessário. Tá? Penicilina cristalina, então, excelente para pneumonia, excelente para endocardite, por exemplo. Aí o Alexander Fleming, né? Contexto histórico legal. As penicilinas semissintéticas, que a gente conhece bem como a moxiampicilina. Por que a amoxicilina é tão incrível? Tão incrível? Porque ela tem boa ação contra gram-positivo, pneumococo e enterococo. Ela tem boa ação contra gram-negativo, especialmente hemófilo, enterobactéria e Neisseria. E ela é um dos poucos antibióticos que não sofre nenhuma alteração quando é usada via oral e exposta junto à alimentação. Macrolídeo, por exemplo, você tem que tomar em pelo menos uns 35, 40 minutos de jejum antes e depois. Metronidazol sofre interferência. Clindamicina oral sofre interferência. Até cefalosporina sofre interferência de vez em quando. A moxicilina não. Moxicilina é um antibiótico que você tem que cuidar muito bem dele. E por uma evolução tecnológica, ou apesar da evolução tecnológica, ela continua sendo a primeira escolha para um monte de coisa. Primeira escolha para infecção de via aérea superior bacteriana, otite, sinusite, adenoidite, para pneumonia, para algumas adenites. Se você associa ela ao inibidor de beta-lactamase, você aumenta muito a cobertura para estáfilo, então para infecção de parte mole, para pneumonia estafilocócica, para os gram-negativos urinários, tá? Então, a amoxicilina, muito boa ação contra pneumo, contra enterococo, contra hemófilo. Aqui, crianças,
Estou falando da moxi pura. Quando a gente joga o clavulanato, a gente joga o game para outro nível. E as penicilinas sintéticas, que são resistentes a penicilinases, ou seja, aquela penicilina que tem uma malemolência, um je ne sais quoi, que mesmo o bicho que produz penicilinase, classicamente, o estáfilo não pega. O estáfilo é sensível. E qual é a grande vedete dessa classe? A oxacilina. Oxacilina é um outro antibiótico fudidamente bom. Porque eu gosto de falar palavrão, tá? Então não tem muito jeito. Porque ela é muito boa para pouca coisa. Para pegar estáfilo, ela é espetacular. Então, ela é boa para endocardite, ela é boa para artrite séptica, ela é boa para osteomielite, ela é boa para infecção de parte mole e que o menino não tem via oral. Ela é boa para isso tudo. E você tem ainda as penicilinas que são de amplo espectro. Penicilinas de amplo espectro são aquelas que cobrem bem pseudomonas e anaeróbio. Quais são? A ticarcilina e a piperacilina. Isso daí a gente vai usar bem legal, bem legal, bem legal nas pseudomonas. Eu não gosto da piperacilina tazobactam tanto quanto eu gosto de outros antimicrobianos que tratam pseudomonas. Porque ela é ruim para o sistema nervoso central, ela precisa de altas doses no pulmão, mas sim, é uma opção para tratar pseudomonas. E boa para anaeróbio. Aquele anaeróbio associado à ventilação mecânica, aquele anaeróbio de pneumonia aspirativa, com exceção do Bacteroides fragilis, que eu botei aqui. Boa ação contra gram-negativo, né, os acinetos da vida. Turma, até aqui tudo tranquilo? Beleza? Jóia. E aí, o que é que as penicilinas nos trazem ainda de extra, né? Numa linguagem bem moderna, de over-delivery? Se você adiciona um inibidor de beta-lactamase, ou seja, você adiciona uma substância que vai neutralizar aqueles bichos que produzem uma enzima chamada beta-lactamase que degrada o anel beta-lactâmico, cara, você joga a cobertura desses bichos lá para o alto. Quais sejam? O clavulanato, o subactam, o tazobactam e os ESBL de espectro, os ESBL, os inibidores de beta-lactamase de espectro expandido, notadamente o avibactam. O avibactam é um inibidor de beta-lactamase que, quando é associado a ceftazidima, uma cefalosporina de terceira geração, que eu vou falar daqui a pouco, com ação de pseudomonas, cara, ele trata, inclusive, aquela KPC, aquela Klebsiella pneumoniae produtora de ESBL. É um antibiótico caríssimo. O nome comercial é Torgena. Torgena. Então, antibiótico de excelente ação contra essas superbactérias resistentes. Ficou claro aqui, galera, sobre penicilinas semissintéticas, sintéticas, penicilinas resistentes a penicilinases, inibidor de beta-lactamase. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o espectro de ação desses medicamentos, turma? Eu só fiquei em dúvida se nesse caso aí, a gente já pode fazer um bezetacil, então? Qual caso, querida? Do caso nosso aqui? Isso. Não, porque a benzetacil, a penicilina benzatina, ela não tem atividade antipneumocócica. Não pode confundir, Fabiola, pneumococo com streptopiógenes, tá? O streptopiógenes da garganta, que dá faringoamidalite. O streptopiógenes da pele, que faz impetigo, vão responder sim. Mas o pneumococo, não. Streptopneumoniae não vai responder a penicilina benzatina. Beleza? Tá bom, obrigada. Imagina. E só para fazer um adendo, vocês viram, né? Esses antibióticos são todos os antibióticos aí que a gente usa nas infecções de via aérea superior, amidalite, otite média aguda, sinusite. A gente usa também, principalmente os beta-lactâmicos aí,
com inibidor da beta-lactamase em pele. Por que em pele? Para a gente pegar ali o estafilococo também. A gente usa em via aérea inferior, não sei se já falei, mas em via aérea inferior, as pneumonias. Então, são ótimos antibióticos aí para via... Oi? Para bronquite bacteriana protraída, tratamento escolha amoxicilina com clavulanato, por exemplo. Exato, exato. Enfim, são ótimos antibióticos aí que a gente usa principalmente para pele, via aérea superior, via aérea inferior, e algumas aí até para Itu também, né? Infecção de urina. Amoxicilina com clavulanato pega bem bacilo gram negativo, enterococo, né? Quando você tem enterococo na jogada, você pode usar amoxiclave, numa boa parte das vezes, uma amoxi pura. E aí eu vou passar para cefalosporina. Henricão, se eu fosse pensar assim, só para ficar claro na cabeça deles, que eu acho legal, via aérea superior, eu penso em gram positivo, gram negativo, anaeróbio, esse mixzinho só para eles terem isso na mente, eu acho legal. Tá. Via aérea superior, você vai pensar essencialmente em 3 bichos. 3 bichos. Que bichos são esses? O pneumococo, o streptococo pneumoniae, que é um coco gram-positivo. Você vai pensar em hemófilo, que é um coco-bacilo gram-negativo. E você vai pensar em moraxella, que é um diplococo gram-negativo. Esses 3, e aí eu estou falando de vírus, né, evidente. Então, coco gram-positivo e diplococo gram-negativo. Todos eles ou são sensíveis à amoxicilina ou sensíveis à amoxicilina com clavulanato. E aí você vai lembrar do mecanismo de resistência. O Kaique me deu uma boa deixa. O pneumococo, principal mecanismo, ou único mecanismo de resistência dele é a PBT, proteína ligadora de penicilina. O que ele faz? Ele se liga, ele entope esses receptores. Então, quando você tem uma infecção por um pneumococo resistente, e no Brasil há uma ascensão, igual os cariocas falam, uma ascensão de pneumococo de resistência intermediária. Então, ali, se você está pensando numa falha terapêutica dessas infecções, por pneumococo, não adianta você colocar o inibidor de beta-lactamase, porque o pneumococo não produz beta-lactamase. Se você está pensando em colocar o inibidor de beta-lactamase, você está querendo cobrir hemófilo, 50%, 60%, 70% produz beta-lactamase. Moraxella, virtualmente 100% produz beta-lactamase. E estáfilo, que uma boa parte, uns 40%, produz beta-lactamase. Então, esses bichos, pneumococo, moraxella e estáfilo, com as suas particularidades microbiológicas, vão, via de regra, responder bem às penicilinas sintéticas, e daqui a pouquinho a gente vai passar para a cefalosporina a partir da 2ª geração. Beleza, Caicão? Era por aí? Exatamente, valeu, meu querido. Aí só um chablauzinho de dose, mas dose não é comigo, dose é com o meu patrão. Meu patrão que é o gênio da dose. E aí, deixa eu só botar aqui de novo. Opa! Vamos passar agora para a cefalosporina, né? Cefalosporina, que é o segundo grande grupo que a gente vai falar de medicamento de antimicrobiano hoje. E é primo de 2º grau da penicilina. Primo de 1º grau que mora longe, sabe? Mas eles são muito próximos. Eles conversam muito bem entre eles. Então, vamos falar um pouquinho dessa classe, né? Eles são semissintéticos, não são totalmente naturais. Tem uma origem comum. Eles são derivados de um fungo, né? O cefalosporino acremonium, que hoje é chamado de acremônio criosogeno, e eles têm uma associação do anel beta-lactâmico com esse anel deidrotiazínico. O que esse anel deidrotiazínico faz? Ele traz uma estabilidade de ligação química, uma estabilidade, vamos dizer assim, de eletroatração maior quando exposto a uma beta-lactamase. Tanto que quando você associa a cefalosporina ao inibidor de beta-lactamase, é só para tratar bicho do mal, tá? Eles são tempo dependentes, como todo beta-lactâmico, e bactericidas,
como via de regra, todo beta-lactâmico. Atenção, se eles são agentes na parede celular, veja, se eles agem na parede celular, bicho que não tem parede celular passa despercebido pelo espectro de ação dos beta-lactâmicos. Clamídia, legionela e micoplasma. Você não possui parede, você não vai bater. São 5 gerações, eu vou comentar um pouquinho sobre 4. A quinta é virtualmente não utilizada no Brasil. Só tem alguns, Ceftobiprole já até liberou no Brasil, mas é muito restrita, centríssimos enormes e terapia intensiva. Bom índice terapêutico, ou seja, não é necessário uma dose gigante para tratar, tá? Tem uma tolerância, são muito bem tolerados pelo organismo, a exceção aí o cefepime, que tem uma certa nefrotoxicidade, mas na hora que o bicho pega, vocês vão ver comigo lá no módulo de oncohematologia, o cefepime é a droga de escolha do paciente neutropênico febril. Então, às vezes a gente monitora, às vezes não. A gente monitora a função renal, ajusta a função renal, ajusta a dose do cefepime, como ajusta da van, por exemplo, com clearance de creatinina, tá? E eles vão sofrer, não vão agir quando o bicho usar como mecanismo de resistência hidrolinizadora direta, cefalosporinase direta e a SBL, né? As beta-lactamases de espectro expandido. Na prática médica, quem domina o raciocínio e entende o porquê de cada decisão, trata melhor e salva mais. E é exatamente isso que você vive dentro da pós-PIEPEM. Discussões de casos reais, professores com mais de 10 anos de experiência e uma metodologia que transforma a teoria em segurança no plantão. E atenção, porque a PED Black vitalícia já começou e as condições já estão liberadas. Acesso vitalício à plataforma, 2 pós-graduações pelo preço de uma em condições únicas, que só quem faz parte da comunidade Agroeducação tem. Então faz o seguinte, entra no grupo VIP pelo link da descrição e garante o acesso antecipado a oportunidades que realmente fazem diferença na sua formação médica. Porque aqui na Agroeducação, cada caso clínico é uma nova chance de salvar vidas com segurança, confiança e excelência.